O pai do gol, Pelé da narração. Assim é chamado um dos maiores locutores esportivos do país, José Silvério. E ele é o nosso convidado da entrevista ao vivo de hoje do Itaú Personalité. A gente conversa sobre os 50 anos de carreira, sobre rádio, futebol e Copa do Mundo. Silvério, é um prazer enorme receber você aqui. Muito obrigada pela presença. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui participando com vocês num programa diferente na web para falar um pouco do futebol, que é uma grande paixão nacional, do rádio, outra paixão nacional, e um pouco da minha vida também. Que legal, bacana. A gente está muito feliz que você Obrigado. esteja aqui. E você também pode participar desse bate-papo. Envie a sua pergunta para o José Silvério, ele vai responder daqui a pouquinho ao vivo. É só você escrever aqui nessa caixa abaixo do player. Silvério, vamos começar então lá no início desses seus 50 anos de rádio. Como foi que você se tornou um locutor? Na verdade, é uma coisa muito estranha, uma determinação enorme. Com quase 10 anos de idade, eu descobri o rádio. Eu morava numa cidade do interior de Minas, que se chama Itumirim, uma cidade pequenininha, e nós estávamos na Copa do Mundo de 1954. Na verdade, nessa época eu tinha 8 anos. E eu vi umas pessoas aglomeradas num determinado dia, uma tarde, e fiquei curioso para saber o que estava acontecendo. Na minha terra não tinha energia elétrica. Então as pessoas, quando iam ouvir rádio, juntavam-se num bar e ficavam ouvindo um rádio que era a bateria, aquelas baterias grandonas de caminhão ainda. E eu descobri, depois vendo aquele ali, que eles estavam ouvindo o jogo Brasil e Iugoslávia da Copa do Mundo de 1954. E aquilo entrou em mim para sempre. Mas passou um pouquinho ali, eu esqueci daquilo do rádio. Aí quando foi no fim de 1955, um ano e pouco depois, eu já tinha 10 anos, eu vi de novo um rádio, só que era um rádio menor, um rádio daqueles portáteis que começaram a ser vendidos. E estavam jogando o América e Flamengo, que era a decisão do Campeonato Carioca de 1955. Aliás, a decisão que foi no começo de 1956. E ali, aquele dia, eu ouvi de novo esse jogo e aí sim entrou definitivamente na minha cabeça aquela coisa, eu vou ser isso. Desde tão pequeno assim? Desde tão pequeno. E isso era ser locutor esportivo. E eu comecei, então, a partir daquilo ali, a radiar tudo que eu via. Pelada de futebol na rua dos meninos, eu jogando, eu assistindo, eu vendo, tudo era motivo para que eu começasse a falar. E eu comecei a ter até uma fama de meio maluco por causa disso, porque aquele menino pequenininho, que magrinho, engraçado, de 10 narrava anos, qualquer coisa, qualquer coisa você via, cachorro passando, tudo era motivo para que eu narrasse. E isso entrou na minha cabeça e eu comecei a falar para todo mundo que eu seria locutor de rádio. E foi essa determinação que me levou a ser locutor de rádio. Onde foi que você começou a carreira profissional? Comecei na Rádio Cultura de Lavras, que é uma cidade próxima a Itumirim, onde eu fui estudar. Eu estudava no colégio interno em Lavras e eu via também futebol. E eu comecei, a gente jogava botão. E nos jogos de botão eu irradiava. E eu era muito viciado em jogar botão, jogava todo dia, jogava muito bem. Então a turma falava, olha, a gente só joga com você se você irradiar. Porque era uma atração dos nossos campeonatos. E eu fui desenvolvendo uma técnica, que eu acho que é uma técnica, né? Mas fui desenvolvendo aquele prazer de irradiar futebol nos jogos de botão. E aí o tempo foi passando. Em 1963, era aniversário de Lavras e nós estávamos de férias no mês de julho. Lavras, naquele tempo, tinha aniversário no dia 20 de julho. E tinha um jogo, que é a Olímpica, que é um time de Lavras, que é do dia 20 de julho. Essa continua tendo o aniversário dia 20 de julho. Ia jogar com o Bragantino dentro das festividades do aniversário da cidade. E a Rádio Cultura, que é uma rádio de Lavras, que completou agora 67 anos, não tinha um locutor para narrar o jogo da Olímpica. Aí disseram para o diretor da rádio que tinha um menino lá que sabia irradiar razoavelmente bem.
que nunca tinha irradiado, eu tinha 17 anos. Que só narrava futebol de botão. Narrava futebol de botão. Aí me levaram para fazer um teste na Rádio Cultura. Eu fiz um teste num treino da Olímpica naquela semana e acharam que tinha jeito. Aí na sexta-feira tinha o treino final da Olímpica e eu narrei o treino no gravador da Rádio Cultura. Aí, tá bom, tá para ir. No domingo, dia 20 de julho de 1963, esse jogo Olímpico e Bragantino, eu fui narrar e foi a minha primeira transmissão numa rádio, primeira transmissão de verdade. É que eu brinco, eu estou fazendo 50 anos de locutor, mas na verdade eu sou locutor a vida inteira, né? Pouco antes disso aí eu já vivi radiando o dia inteiro. E aí, então, nesse dia 20 de julho de 1963, na Rádio Cultura de Lavras, eu comecei a me tornar profissional. Bacana. E nessa época, Silvério, era muito diferente narrar um jogo comparando com o seu trabalho hoje em dia? Eu tenho umas coisas de cabeça que são meio complicadas de explicar. As pessoas dizem assim, mas mudou a transmissão, mudou o futebol? Mudou tudo. Mudou a minha vida. Eu tinha 17 anos. Hoje eu não tenho mais 17. Então mudou tudo. Mudou o futebol, mudou. O tipo de jogo mudou. A quantidade de jogo mudou. Naquele tempo a gente só tinha futebol aos domingos. Hoje tem futebol todo dia. Então tudo é diferente. Tudo é diferente. E eu tive uma felicidade na vida de entender essa carga de alterações que a vida faz em você e em tudo aquilo que te cerca a todo instante, a todo momento. Então eu consigo acompanhar essa coisa de mudança. Tem gente que diz que é evolução, eu não sei se é evolução ou involução no caso do futebol, mas é uma mudança. Indiscutivelmente é tudo diferente, tudo. Equipamento de rádio, como você vai no estádio, presença de público no estádio, os jogos são diferentes, o futebol é diferente. Então tudo mudou, tudo mudou. E eu mudei com o tempo também da mesma forma. Eu tive a felicidade de aprender que o importante na transmissão é fazer aquilo que está acontecendo naquele momento, sem muito saudosismo e sem querer avançar no futuro. Então, é fazer aquilo que está acontecendo no momento. Eu acho que a vida, isso é uma questão minha de posicionamento na vida, ela é feita de instantes. Então, você tem que viver aquele instante. Então, eu vivo aquele instante narrando o jogo. Naquele instante, o jogo de ontem não tem mais importância nessa minha transmissão. O jeito dos jogadores jogarem muda, e isso muda a sua locução também, né? A forma de acompanhar o ritmo. O futebol mudou. A bola é diferente daquele tempo, completamente diferente. A tecnologia que se usa hoje no uniforme de jogador de futebol é completamente diferente. A camisa do jogador daquele tempo, o time jogava hoje e domingo que vem ia jogar com a mesma camisa. Então, existem fotos para isso, para as pessoas comprovarem. As camisas eram lavadas por uma lavadeira, nem tinha máquina, nem tinha lavanderia. Lavadeiras lavavam a camisa e penduravam no varal, nos campos de futebol. Hoje não tem mais isso, os clubes mudam de uniforme até no próprio jogo, às vezes 2, 3 vezes. Num jogo só, usam-se 3, 4 camisas para jogar. E elas são completamente diferentes. Uma camisa hoje, sua, no fim do jogo ela está seca. A tecnologia é completamente diferente. Naquele tempo eram camisas grossas e de algodão. E elas duravam mais tempo. Até tinha time que às vezes jogava com camisa desbotada. A bola era uma bola amarela, feita de couro. Hoje não é mais, é uma tecnologia completamente diferente. Quando chovia, a bola, com 5 minutos de jogo, virava pesando quase que uma tonelada. Hoje a bola não retém nem um pouco de umidade. E é tão engraçado que a televisão, que também mudou loucamente, naquele tempo era raro um jogo na televisão, hoje você tem toda a tecnologia do mundo numa transmissão de televisão. Você pode ver que, às vezes, a bola gira e joga a água para cima. Você vê as gotas da água escapando da bola. E naquele tempo essas gotas entravam na bola e ela ficava muito mais pesada. A bola tinha uma câmara de ar de borracha por dentro.
daquele couro, então era pesado. Às vezes você via enchendo a bola, inclusive dizia assim, encheu a bola dele, enchia a bola com uma bomba manual. Então é tudo absolutamente diferente. A trave era quadrada e era de madeira, pesada. Se caísse na cabeça do goleiro, matava e às vezes quebrava. Então é tudo muito diferente, não há nenhum termo de comparação. Eu imagino que uma diferença enorme para um locutor deve ter sido na época em que os jogos começaram a ser transmitidos na TV, né? Isso deve ter mudado bastante, né? Mudou muito. E a mudança da TV fez com que você também mudasse a sua transmissão. Porque o locutor esportivo sempre tinha fama, o locutor esportivo no Brasil, a gente usa essa expressão sempre simbolizando o rádio, né? Então ele tinha uma coisa, não, vocês são mentirosos. Eu brincava, não, mentir a gente não mente, mas a gente exagera, a gente conta a história. E é muito fácil falar isso, porque se você narrar o futebol no rádio do jeito que ele está sendo feito, ninguém ouve, você tem que pôr emoção. É você que tem que contar tudo para quem está ouvindo, mas contar, né? Com emoção. Porque só contar não vale. Você tem que contar e colocar emoção. Aí cada um tem o seu jeito. Legal. E é engraçado que hoje, com tanta tecnologia, tem gente que quer ver o jogo, assiste na TV, mas fica com o radinho ali no ouvido, né? Aliás, eu digo para as pessoas, eu já ouvi isso daí 1 milhão de vezes na minha vida, que o rádio morreu, ninguém mais ouve rádio. Legal vocês pensarem isso, a nosso respeito, porque se fosse verdade isso que você está dizendo, eu estava morrendo de fome. E a minha profissão continua sendo muito valorizada e nós estamos muito felizes. E hoje nós temos a web, que é uma outra coisa que alavanca o rádio bastante. Pois é, interfere bastante no seu trabalho, na internet? Ajuda muito. A gente consegue ter em determinados jogos um acesso muito alto. Legal. E você sempre narrou futebol ou já narrou outros esportes também? Na vida hoje, por uma questão de tempo, exatamente o que eu disse no começo, tem futebol praticamente todo dia, eu não tenho narrado mais nada, mas eu já narrei handebol, que é difícil a beça de radiar, porque os caras estão dentro da piscina e de repente mergulha, você não vê, o número fica na touca, aí você não vê, não sabe com quem que a bola está. Já narrei boxe, já narrei basquete, já narrei vôleibol, já narrei atletismo em vários tipos de modalidades, em várias competições. Já narrei praticamente todos os esportes, a não ser esses mais modernos. Aliás, voleibol hoje é completamente diferente do que era no tempo que eu narrava. E o José Silvério deu uma entrevista para a revista Personalité. Eu estou com ela aqui. Se você quiser acompanhar, ler essa matéria, é só entrar no site do Personalité ou então baixar o aplicativo para iPad na App Store, é gratuito. Essa matéria aqui, Voz de Placa, é bem bacana. O José Silvério e o Milton Leite contam a trajetória deles, mostram quais são os estádios preferidos e falam também dos jogos que marcaram a carreira, os gols mais importantes. Que jogos são esses, Silvério? Tem algum gol mais marcante na sua carreira? Não, mas tem muitos. Eu digo sempre o seguinte, um gol nunca é igual ao outro. Você coloca no gol o seu estado de espírito, né? Porque o gol do rádio ele é muito personalizado. Na televisão é um pouco diferente, mas no rádio você coloca a sua emoção, é aquilo que você sente na hora. E às vezes tem um gol importante que você não teve uma emoção que você teria que ter. Ou tem gols sem importância que você deu uma importância muito grande a ele. Então é uma coisa de muita personalidade você nos seus gols. O gol do rádio, ele é feito... Claro, o jogador é sempre o mais importante, é ele que faz o gol. Mas para o rádio, o gol do locutor é feito dentro da personalidade dele, o que ele estava sentindo naquele momento. E a gente ouvindo você, a gente percebe mesmo a sua emoção no gol. Num jogo do Brasil, por exemplo, você acaba torcendo junto, essa emoção que passa, você é mais torcedor ou é mais locutor nesse momento? Não, eu sou sempre mais locutor. Mas eu torço, nunca disse que não torço. Eu torço para o Brasil, muitos jogos, eu torço para que um determinado time ganhe. Eu não tenho um time, eu não sou um torcedor de futebol, mas o jogo às vezes te leva a torcer para um determinado time. E já aconteceu comigo ir para o estádio fazer um jogo, falando assim, poxa, hoje eu quero que o time A ganhe do B. E de repente, na hora do jogo, por aquilo que está acontecendo no jogo, você torce para o B ganhar.
Porque está merecendo Porque ali. está merecendo, está melhor, está mais interessante para você profissionalmente narrar o gol daquele time do que do outro que você queria que ganhasse às vezes. Uhum. Bom, Silvério, você sabe que a gente não poderia deixar de pedir para você narrar um gol aqui ao vivo para a gente, seus fãs que estão acompanhando, com certeza estão esperando por esse momento, porque é muito legal ver o rosto, né? A pessoa sempre te ouve, quer ver agora você narrando. A gente separou aqui um vídeo de um gol foi o gol do Penta, né? Penta. Alemanha, Brasil, foi 2-0 para o Brasil, é o segundo gol do Ronaldo. O pessoal que está nos assistindo, claro, não vai ver esse vídeo, que não tem graça, né? A gente quer ver o Silvério narrando. A gente pode fazer isso agora, Silvério? Pode fazer. Vamos lá, então. E esse é um gol importante porque foi um gol marcante. Lá vem Brasil com Kleberson, ultrapassa a divisória do campo, chegou na intermediária contrária, Rivaldo pediu, ele rolou, Rivaldo deixou para Ronaldo, dominou, limpou, bateu, é gol! Gol do Brasil! É de Ronaldo, camisa 9. Eu posso dizer, eu vou soltar a minha voz. O Brasil é tetracampeão do mundo. Ah, muito bom! Muito legal, muito bacana de ver a sua emoção no rosto, aliada à sua emoção na voz, muito bacana. Tá certo. Esses bordões que você tem, Silvério, você falou, né? Vou soltar a minha voz e tem o espalma, né? E que golaço. Isso tudo, um dia você parou para pensar no que você ia falar ou eles surgiram de repente durante um jogo? Alguns surgiram de repente. Esse eu vou soltar a minha voz. É uma história muito engraçada. O Palmeiras era há muito tempo sem ser campeão e ele foi disputar uma decisão do Campeonato Brasileiro no fim do ano. E eu fui num show e eu ouvi o Calbi Peixoto cantando a música quando ele fala, eu vou soltar a minha voz. E guardei aquilo para fazer. E no dia seguinte, não, na sexta e no domingo tinha esse jogo do Palmeiras decidindo o título. Eu levei comigo e ia falar. E o Palmeiras não foi campeão. Aí eu voltei para casa sem falar, eu vou soltar a minha voz. Aí, 6 meses depois, em junho de 93, o Palmeiras disputou o Campeonato Paulista, a final do Paulista com o Corinthians. Eu tinha esquecido dessa frase. Aí teve o lance, pênalti, o Palmeiras já estava ganhando. Aí eu pensei, hoje esse aqui não escapa, porque não tem mais, não dá para errar mais isso aqui. O Palmeiras vai ser campeão, que é pênalti, mais fácil. Aí eu soltei na hora. Agora, o espalma, tem essas coisas que não são, na verdade, bordões, mas são cacuetes de transmissão. E que ficaram como uma marca que ficaram sua como uma mesmo, marca, né? o exagero, o meu exagero. Para fora, espalma. Porque eu falava isso já desde que eu comecei a radiar futebol, mas vinha, por exemplo, assim, no caso ali, vamos lembrar esse lance do Ronaldo. Entrou o Ronaldo, ajeitou, limpou, bateu, espalma, Oliver Kahn. Eu falo hoje, espalma, né? E eu falava, no começo da carreira, eu falava espalma. Então não tinha nada diferente, era só uma palavra. Você deu uma valorizada. Normal. Aí eu achei que eu podia dar uma exagerada. Aí mas você exagera? Exagero, sim. Esse exagero é uma marca. Para fora, espalma, é gol, e que golaço. Você puxa a voz e vai até lá no fundo. São palavras normais que você pode falar a qualquer hora na transmissão. Eu dei um toque diferente nessa minha maneira de falar. Até para chamar o Quesada, você dá aquela exageradinha, né? Aliás, ficou marcado. Aí tem gente que não sabe, né? E também você não pode ficar explicando determinada... Deixa um segredinho na transmissão, né? Então, essa coisa do Quesada é um charme que você faz para valorizar o trabalho do seu companheiro, para valorizar a sua transmissão, mostrando um pouco mais de emoção do que normalmente... Quesada. Oi, Quesada. Não é a mesma coisa, né? Claro, perde a graça. Tem que ser mais engraçado, pô. Tem que ter um charme na transmissão. E você tem um fôlego invejável, né? Tem, você já contou quantos segundos dura esse seu gol? Depende. Tem gols excepcionais até de 10 segundos. E, normalmente tem uma média de 8.
E tem alguns que são mais devagar, que não valem gastar muito a voz, né? Mas tem gols de todo jeito. E eu tenho uma capacidade pulmonar realmente um pouco acima do normal, uma capacidade de armazenamento de ar para respiração um pouco maior no meu tórax. E já desafinou alguma vez? Já. Eu brinco com as pessoas, né? Você sabe, mas você já errou? Já. Tudo que você pensar de erro, dentro desse sentido da transmissão, eu já cometi. Já errei gol, já falei gol de jogador trocado, já gritei, é gol, a bola não entrou, já deixei para fora e era gol. Ah, não tem nem então, como, né? Ao vivo. Não tem jeito. É uma carreira de 50 anos. Como é que você não vai errar? Eu acho que o erro faz parte da vida, até porque é um aprendizado, né? É verdade. E quando um jogo termina 0-0, você sai decepcionado porque não pôde dar o seu grito de gol? Normalmente, sim. Fica mesmo? Normalmente eu fico triste. Eu acho que narrar o gol é como voltar para casa sem ter narrado. Narrar um jogo sem gol é como não ter narrado. Não fica a marca. O gol é a marca do futebol. E quando é o contrário, um jogo com muitos gols? Ontem, por exemplo, né, Santos e Corinthians. Foram seis gols durante o jogo. Não, é ótimo. Não cansa mais não do que cansa. de costume? O que cansa é jogo ruim. Jogo ruim cansa. Jogo ruim você tem que se desdobrar, porque você não narra só o jogo, você faz o jogo. Aí quando você tem que fazer o jogo é horrível. Quando é jogo bom, você só acompanha, você só narra aquilo que você está vendo. O torcedor está vendo, você narra aquilo, só põe um pouco mais de emoção. Aí não cansa não. E tem uma outra coisa, jogo bom acaba rapidinho, jogo ruim... Tem jogo que a gente termina a transmissão, nossa, parece que tem uma semana que eu estava aqui no estádio. Isso é muito ruim. E você falou que já errou bastante, mas os seus admiradores sempre dizem que você é o mais preciso, que não erra e que também é o locutor mais rápido, que narra ali em cima da bola. Tem técnica para isso, Silvério? Isso é treino ou isso é talento? Não sei, aí não tem como explicar esse tipo de coisa. Talvez seja um talento que veio comigo, com um treinamento ao longo dos anos para você aprender o caminho mais curto para acertar, né? Então, eu acho que é um pouco de cada coisa. Um pouco de cada, né? Existe dedicação, existe trabalho, existe vontade, treinamento, mas você tem que ter um pouco de talento, né? Não tem como você dizer assim, não, eu não tenho talento para irradiar futebol. Se desde criança fazia isso, né? Tem que ter, né? Senão eu não seria reconhecido como um profissional, um bom profissional. E tem gente que diz que eu sou o maior locutor esportivo brasileiro de todos os tempos. Eu não concordo com isso. Nem preciso disso, com toda a sinceridade. Nós tivemos, ao longo dessa história do Brasil, tantos grandes locutores, temos tantos grandes locutores ainda, que só de ser bom e estar incluído entre eles já está bom demais, já estou com a vida ganha. Mas é só você que é o Pelé da locução, né, Silvério? E tem umas coisas a meu respeito que são feitas até em empresas que não são aquelas onde eu trabalho, que os caras dizem, não, aí você viu José Silvério, considerado o maior locutor esportivo brasileiro de todos os tempos. Eu não vou dizer que não fico feliz com isso, sabe? Claro. Aquela coisa que você fala assim, não, tá ótimo para mim, é uma lustrada no ego que não tem tamanho. Mas eu tenho muito respeito pelos meus companheiros de profissão, que são muitos os grandes locutores. E eu sempre digo uma coisa, você, para ser considerado bom, você tem que ter um parâmetro, né? Então, o parâmetro é uma comparação. E quando você é comparado com pessoas de tanto gabarito, tão famosas como os narradores esportivos do Brasil, já está bom demais. E você sabe quantos gols você já narrou, Silvério? Não, eu não tenho uma ideia, não dá para ter uma ideia. Mas eu já fiz, algumas pessoas fazem uns cálculos aí meio aleatórios, esses cálculos, eles não são assim precisos. Tem mais ou menos uns 20 mil gols dentro daquilo que tem de número de jogos prováveis que eu teria irradiado, porque nós tivemos uma fase do futebol que também existiam mais gols do que hoje. Uhum. Hoje, por exemplo, um jogo de 5-1 num clássico é uma raridade que nós tivemos ontem. Por acaso, nós estamos falando de um dia após uma narração de seis gols. Mas uma média de 3 gols por jogo sempre há. Uhum.
E, bom, meio século, né, de carreira, Silvério, é muito tempo. É muito tempo. Você já parou para pensar o que você vai fazer a partir de agora, como vai ser seu futuro, os próximos passos? Não. Eu passei por uma experiência pessoal recente e essa experiência pessoal me marcou muito. Ela foi muito gratificante para mim. E eu aprendi que não adianta você ficar perdendo muito tempo em analisar a sua vida, falar, não, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer isso. Eu aprendi que a vida, ela é feita de cada instante. Então, o que importa para mim neste momento é viver esse instante. Não dá para projetar o que eu vou fazer. A única coisa que me intriga um pouco é o fato de que eu tenho 68 anos, eu já não sou um garoto. E eu comecei a acompanhar futebol com 8, 9 anos de idade. Então, os meus domingos nessa vida inteira foram marcados por estar num campo de futebol, ou ouvindo um jogo de futebol, ou vendo um jogo de futebol. E depois, a partir de 63, trabalhando. E praticamente em todos os domingos eu estava trabalhando. Então eu imagino, por exemplo, puxa vida, e agora eu vou ter que parar. Como é que vai ser? O que eu vou fazer domingo? Então, essa imaginação do que eu posso fazer domingo, às vezes me deixa sobressaltado. Eu fico assim, puxa, e aí? E está chegando, né? Porque você não pode evitar que isso aconteça. Então, eu não quero ficar pensando nisso, eu quero deixar rolar. Deixa, amanhã, de repente, amanhã eu começo a ter problema de voz. Você perguntou agora mesmo, não tenho, eu já desafinei, mas eu não tenho o costume de desafinar. Eu não tenho problema de voz, eu não tenho problema físico ainda, mesmo com 68 anos, eu ainda não tenho problema clínico. Eu estou bem fisicamente, estou bem clinicamente. Mas nessa idade você sabe que isso pode acabar hoje. Então, eu fico pensando nisso às vezes. De vez em quando, essa ideia me assusta um pouco, de falar assim, eu vou parar. Sabe? Isso me assusta, porque realmente eu não sei o que eu farei num domingo à tarde sem estar irradiando futebol. Não um domingo de folga, aí é uma coisa que de vez em quando é até bom, mas não tem mais isso. Como é que vai ser isso? E eu não consegui alcançar essa ideia. E isso, de vez em quando, ela começa a vir, e agora tem vindo até um pouco mais do que antigamente, né? E isso me assusta um pouco. Eu realmente, talvez, eu tenha problemas para lidar com isso se eu continuar, como é que eu vou explicar? Mais ou menos assim, eu parei e continuo vivendo por mais alguns anos, aí realmente é muita dificuldade para a minha cabeça. Não, mas que bom para a gente que você ainda não está pensando em parar, então está tudo certo. Eu já pensei, e teve uma época que eu falei, está acabando, está acabando. Agora eu já não falo mais isso não, porque eu não sei se está acabando, porque eu acho que pode acabar a qualquer momento, mas eu não quero que acabe. É mais ou menos por aí. E você que está nos acompanhando, envie aqui a sua pergunta para o José Silvério, ele responde para você ao vivo daqui a pouquinho, é só escrever nessa caixa aqui abaixo do player. Silvério, 2014, um ano bem especial para um locutor esportivo, né? Está vindo especial. Copa do Mundo aí, quais são as suas expectativas para a Copa no Brasil? Primeiro, para mim, é uma expectativa especial, que a minha será, se acontecer, né? Porque a gente nunca sabe exatamente, a 10ª Copa do Mundo. Então, eu já fiz 9 Copas, tem muita história, tem muita coisa boa. Tem sofrimentos, tem sofrimento pelo futebol, pessoais e essas coisas todas. De repente é uma Copa no Brasil, que é mais ou menos uma consagração. A gente torce por antecipação para que a Copa seja um sucesso, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de algumas coisas que estão acontecendo no nosso país e que podem interferir na Copa do Mundo. Eu tenho mais ou menos uma ideia de que a realização da Copa do Mundo no Brasil é inegável. Ela não será cancelada, não deixará de acontecer aqui no Brasil. Agora, como será?
O que pode acontecer em torno dessa Copa do Mundo ainda é uma grande interrogação. Nós temos problemas de infraestrutura que são muito maiores do que nós pensamos, eles são realmente problemas seríssimos no nosso país. Existe problema de um país que cresceu muito, sem estrutura, com um povo pobre, com muitas dificuldades, existe essa situação. No futebol, especificamente, que é aquilo sobre o qual eu devo falar, no futebol, o Brasil tem uma seleção poderosa, mas jogar em casa aumenta um pouco a responsabilidade. E também por experiência, quando a responsabilidade aumenta para o jogador em termos de resultado, a bola pesa mais. Então, a bola mais pesada pode ser um adversário do Brasil. Essa bola mais pesada acontece, não tem como prever, não dá para ninguém evitar, ela acontece instantaneamente durante determinados jogos. E isso é muito perigoso para o Brasil. Mas, fora disso, a seleção brasileira é, junto com as tradicionais, e o futebol nunca mudou nesse sentido, são raríssimos os furos que o futebol dá, o Brasil é favorito, assim como a Argentina, a Alemanha, a Itália, mais ou menos a Espanha, que é a atual campeã, e pode surgir uma outra seleção nova. Aqui no Brasil eu tenho expectativa de que a Holanda possa ser uma seleção boa. Nós temos algumas coisas no futebol que nos ensinam que alguns times são muito bons até a final, aí na final há um problema, e temos alguns times que são fracos, como é o caso do Uruguai, e na final tem um crescimento extraordinário, é um adversário terrível, tanto que fez o famoso Maracanã de 1950. Então, a gente tem tudo isso em termos de futebol. Futebol é uma coisa muito complicada de ser analisado. As pessoas, às vezes, criticam muito o cronista esportivo porque ele tem uma opinião e, na hora do jogo, acontece tudo diferente. Uma contusão de um jogador, uma falha de um jogador, uma falha de um árbitro, uma bola que fura, um gramado que tem um defeito num gramado pode decidir um jogo. Então, todas essas coisas acontecem sem que você possa ter nenhuma previsão. Às vezes o gramado está pintadinho, arrumadinho, bonitinho, está verdinho, a grama está nova, está paradinha, de repente surge um buraco na grama, naquela hora exata, a bola pega de um jeito diferente, a bola é muito caprichosa. E eu digo sempre isso no futebol, o grande problema do futebol é a bola. Ela é muito difícil, ela é dura de ser dominada, ela é bonitinha e de repente fica feia. Então, a bola é o grande problema do futebol e eu digo isso sempre. Então, tudo isso pode mudar o resultado de um jogo. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado. E, às vezes, a gente não toma o cuidado, porque futebol é, ao mesmo tempo, toda essa ciência, toda essa confusão, mas é, ao mesmo tempo, muita paixão. Então, não há como você pegar um locutor esportivo brasileiro, um locutor esportivo holandês, um locutor esportivo espanhol, argentino, inglês, que na hora de um jogo da seleção não torça para o país dele. Isso é igual no mundo inteiro. Tem uns que exageram, torcem de uma forma diferente, aí é condenável, mas simplesmente torcer pelo seu país, não vejo isso como um defeito, desde que esse defeito seja só torcer, você não pode distorcer. Uhum. Então, eu acho que isso tudo pode mudar o resultado de um jogo. E qual que é o papel da torcida, Silvério? A torcida pode ajudar a seleção na Copa do Mundo? A torcida pode ajudar a seleção, sim. Torcedor hoje participa muito pouco do futebol. O futebol, ele ficou, principalmente falando de Copa do Mundo, vamos falar só de Copa do Mundo. A Copa do Mundo ficou muito elitizada. Os preços dos ingressos são exorbitantes. Então, a gente não pode dizer que o povo brasileiro vá ao estádio. Há um engano muito grande das pessoas pensarem que o povo brasileiro vai no estádio. Ali que vai no estádio é muito pouca gente. Quando eu digo o povo, todo mundo é povo, né? Mas o povo é a população mais carente, essa população que todo mundo vê como povo. Porque tem a elite, eu não sei explicar isso daí, também não é o caso. Mas o torcedor brasileiro que vai ao estádio
é um torcedor mais elitizado, porque o ingresso é caro. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Tem muita gente que vai ao estádio na Copa do Mundo pela primeira vez. Então eu não sei se ele vai saber torcer, como é que vai funcionar se o time começar jogando mal. E isso é muito importante. Mas, de forma geral, o torcedor brasileiro é um torcedor muito presente. Só que ele é cobra demais. Então ele muda de opinião durante o jogo. Ele muda até de torcida durante o jogo. E esse é um problema. Mas eu acredito que aqui no Brasil nós tenhamos uma voz só a favor da seleção, até porque existe uma campanha para que isso aconteça. Silvério, a gente tem várias perguntas aqui para você, do pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo. Eu vou começar pela pergunta do Wagner. Você faz algum preparo especial antes do jogo? Tem cuidados com a voz? Se concentra? Tenho cuidados com a voz, muitos cuidados. Não chega a ser um cuidado especial. É um cuidado diário, é um cuidado da vida. Eu durmo cedo, eu bebo muito pouco, bebida alcoólica muito pouquinho e bem realmente concentrado. Eu me preparo muito, eu sou um cara muito caseiro e levo muito a sério o meu trabalho. Procuro estar muito bem informado a respeito daquele jogo que eu vou fazer, tudo que pode acontecer. Eu me preparo sim. A minha vida é irradiar futebol e cuidar da minha família. Não tem nenhum desvio nesse tipo de vida. Pergunta da Roseli. Você se inspirou em algum locutor no início da carreira e quem você admira hoje em dia? Na verdade, eu me inspirei em todos. Eu sempre fui um fanático por locutor esportivo. Eu gostava muito mais do rádio, torcia muito mais do rádio do que pro futebol. Locutor esportivo no Brasil é muito difícil você falar a respeito. Nós temos muitos locutores bons, muitos, tanto no rádio quanto na televisão. Se você falar de televisão, você tem o Galvão e o Luciano do Vale, que são excepcionais. Eles fazem parte da história da nossa televisão e são locutores que fizeram uma profissão. Eles são excepcionais. E hoje aqui em São Paulo tem o Milton Leite, que é um ótimo locutor, que pintou muito bem e é uma ótima pessoa, que trabalhou muito tempo comigo. Então, nós temos esses na televisão e muitos outros. Eu, às vezes, evito falar de locutor esportivo, porque é mais ou menos impossível você lembrar de todos eles na mesma hora, e aí você comete algumas injustiças. Mas nós temos ótimos locutores no Brasil. Eu, quando estou em casa, ouço quase todos com muito prazer. São raríssimos aqueles dos quais eu não gosto. Pergunta do Cláudio. É verdade que a ideia de colocar a música É Gol, que felicidade depois de cada gol foi sua? Não, não é verdade. Essa música eu já peguei na Jovem Pan. Era a música do Canal 100, antigamente, e a Jovem Pan já usava. Eu só entrei na cola daquilo que a Jovem Pan fazia. A única coisa diferente é que na Jovem Pan, quando eu comecei como locutor principal, o Tutinha, que hoje é o diretor-geral da Jovem Pan, e ela era filho do diretor da Jovem Pan, o seu Tuta, na época, ele colocou o gol, 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 porque ele achava o meu gol, que era muito rápido, e precisava de uma marca maior. Então ele pegou o gol, que eu grito, e aí ajeitou, limpou, bateu, é gol. Ele pegou esse gol, fez uma gravação colocando ele mais de uma vez para entrar no meio. E como ele achava que o meu gol era muito bonito, muito rápido, ele queria que eu tivesse esse gol, gol, gol do estúdio, gravado por mim mesmo, mas no estúdio, solto na transmissão, porque naquele intervalo eu ganhava um fôlego para pegar o gol, esse gol, no fim, gol maior e com mais fôlego. E isso foi feito por ele e foi em 1977, por aí. O Carlos quer saber como surgiu o apelido Pai do Gol. Foi invenção do Milton Neves. Foi muito simples. Ele achava exatamente essa coisa de todo mundo dizer que o meu gol era muito preciso, que era gritado antes da hora. Não é verdade. A única coisa é que ele é gritado bem na hora. Ele não é antes, ele é bem na hora. E ele acha que eu sou o pai do gol. Ele disse que é o cara que mais entende de rádio esportivo no Brasil e diz que meu gol não existe igual. Então ele criou esse pai do gol. Que bacana.
Pergunta do Péricles. Qual você julga ser a melhor seleção brasileira de todos os tempos? Melhor seleção brasileira de todos os tempos, falar de nome do jogador é muito difícil, mas eu acho que seleção brasileira de todos os tempos é a da Copa de 70. Quase perfeita. Bacana. Pergunta da Simone, Silvério. O futebol evoluiu muito com a Lei Pelé, que protege direitos dos jogadores, o Estatuto do Torcedor, que visa a segurança nos estádios, e os direitos do torcedor. Mas, na sua opinião, qual a evolução que ainda falta no futebol brasileiro? Eu acho que o futebol precisa de muita coisa de evolução, sempre fora do campo. Eu acho que o Brasil demora muito para alcançar essa evolução dentro do futebol. Eu acho que o nosso calendário é muito ruim. Acho que campeonatos regionais são fraquíssimos. Hoje nós temos algumas equipes que disputam o Campeonato Paulista, que é o melhor regional do Brasil em termos de força, embora o Carioca seja mais charmoso. Nós temos alguns times que não deveriam estar. Eu estava comentando até isso nesta semana mesmo. Eu vi alguns jogos rapidamente, fica impossível você ver. Gramados horrorosos, sem condição nenhuma, sem grama. Eu vi um jogo do Rio de Janeiro, que era do Fluminense, se não me engano, no campo do Bangu, Fluminense e Madureira, não tinha uma grama no campo, parecia um chãozão, um terrão, uma coisa horrorosa. E tenho visto os nossos estádios no Campeonato Paulista, que eu acompanho mais, com 1.000 pessoas, 600 pessoas no estádio. Eu acho isso, no futebol profissional de hoje, no mundo de hoje, um absurdo. As entidades teriam que fazer alguma coisa para acabar com isso. Próxima pergunta é do Ricardo. Qual o segredo para memorizar os 22 jogadores em campo, reservas e suas respectivas numerações antes de cada jogo, principalmente em jogos internacionais ou de times de menor expressão? Não tem um segredo. É o seguinte, é bem honesta a minha resposta, sem dourar nem um pouco a pílula de locutor esportivo. Normalmente o locutor é sério, ele chega muito cedo no estádio, anota tudo isso, ele já acompanhou isso, já viu quase todos os times jogarem. Quando é um time estrangeiro que você nunca viu jogar, você procura saber quais são aqueles jogadores que vão jogar. Você lê, acompanha, você recebe material dos seus repórteres, dos próprios clubes ou seleções, e você fica mais ou menos bem informado. Agora, sinceramente, tem hora que você erra, e aí o que acontece? Você erra, tem uma média de erro. Na vida tem uma média de erro. Aliás, tem uma coisa na vida que eu não concordo. Nota de escola, 5. 5 é a metade. Então, você acertou a metade, não errou a metade. Tinha que ser pelo menos 6 para você passar, né? Eu sempre digo, se você acertou para ganhar só 5, você pode ser reprovado também, porque você acertou só a metade, né? Então, eu acho que você não pode errar numa transmissão 90% da transmissão, mas 10% você pode errar, porque você erra o normal de um ser humano em qualquer profissão, em qualquer atividade. Então, é mais ou menos por aí. Eu sou muito dedicado, eu vejo tudo que eu posso quando eu vou irradiar um jogo quando eu não conheço, mas eu erro também. Pergunta do Toneto. Qual o seu time do coração? Você se emocionou quando narrou pela primeira vez um gol do seu time? Olha, é muito engraçado isso daí. Eu tenho uma coisa que eu explico, as pessoas às vezes não entendem, porque diz que não é verdade. Como eu contei desde o começo aqui, a minha missão, ou o meu sonho, na verdade, era ser locutor esportivo. Então, eu nunca me preocupei em ser torcedor de um time. Eu me preocupei, eu sempre gostei mais dos locutores do que dos jogadores. Então, a minha vida é irradiar futebol. Eu acho que eu não tenho direito de torcer contra o time daquele que está me ouvindo. Eu já torci para o Flamengo, já torci para o Vasco, já torci para o Palmeiras, para o Santos, para o Corinthians, para o São Paulo. Contei aquela história, às vezes você vai para um campo narrar um jogo, você pensa em torcer para o time A, de repente você está torcendo para o time B. Então, o locutor, ele se envolve muito no espetáculo. Ele não tem muito tempo de ficar pensando que aquele time tinha que ganhar, não. Pergunta do Márcio. Na sua visão, qual a influência da torcida na atitude do time ou de um jogador? Você acha que a torcida pode mudar o jogo? Tem algumas histórias muito engraçadas, que os próprios jogadores dizem que no campo não ouvem nada da torcida. Tem jogador que diz que a torcida tem influência no desenvolvimento dele. A torcida, quando está a fim de ajudar o time, ela empurra, não só na hora do jogo, mas no apoio completo ao time.
Agora, eu já vi torcida ganhar jogo e já vi torcida perder jogo. Então, fica muito difícil ter uma opinião exata a esse respeito. Legal. O Aurélio pergunta como seria a seleção dos sonhos do José Silvério agora para a Copa do Mundo? A seleção da Copa do Mundo, goleiro qualquer um. Nós não temos goleiro no futebol brasileiro nesse momento. Nós temos 4 ou 5 que podem ser os nossos goleiros. Aliás, goleiro é uma profissão que dizem que tem que ser o amigo, porque você tem que confiar nele plenamente. E como eu não tenho amigo jogando, no momento eu não confio em nenhum goleiro que o futebol brasileiro tem. A nossa zaga é exatamente essa que está aí. Eu prefiro o Maicon, mas tem o Daniel Alves. Maicon, eu acho ele mais forte fisicamente. Os 2 backs de área, o Dante e o Davi Luiz, está tudo perfeito. Tem mais, desculpe, não é o Dante e o Davi Luiz, não. É o Davi Luiz e o Thiago Silva. Lateral esquerdo, nós temos o Marcelo, que eu acho que é um ótimo jogador, mas eu tenho uma interrogação a respeito do comportamento dele. No meio campo, nós temos vários bons jogadores, inclusive alguns jogadores novos. Não temos nenhum jogador que você possa dizer assim, esse tem que ser o titular. Então, aí é uma questão do técnico decidir. No ataque tem o Neymar, que esse é indiscutível, e mais algum. Quem é esse algum? Centroavante. Nós temos o Fred. Eu não sei até que ponto o Fred vai estar em forma física. Me parece, eu não o conheço, nem profissionalmente, nem pessoalmente, mas eu não o conheço bem para falar, mas me parece que ele é meio irresponsável em termos de treinamento. Então, eu tenho essa dúvida a respeito. Mas eu acho que a seleção não é feita dos 11. Tem umas variantes que podem ser feitas no time, dependendo do adversário. O Brasil tem condição de formar uma ótima seleção e tem perfeitas condições de ser campeão do mundo. Mas isso não significa dizer que ele já é o campeão do mundo, porque a Copa vai ser aqui. Pergunta do Paulo. Qual foi o maior jogador que você já viu? Pelé não vale. Pelé não vale? Nossa, mãe, aí o pepino ele já eliminou. Fica muito difícil. Escolher melhor jogador vale muito a opinião, né? Tem muito. Eu vou escolher 2. Porque eu gosto muito deles, inclusive pessoalmente, os 2 são meus amigos, o Tostão e o Rivelino. Ok. A pergunta do Pierre, que é o que a gente estava conversando aqui antes de começar a transmissão. Silvério, qual é a história do a bola sobrou na área pedindo me chuta, me chuta, me chuta, e ele encheu o pé? A gente estava falando disso antes de começar, dando risada aqui. Não tem história, é muito engraçado, obrigado pela observação. E radiar futebol... Até tem uma brincadeira que eu faço, até o nome já começa assim, locutor, né? Você pode trocar aí, você pode colocar aí um locutor, né? Já começa com louco. A gente é meio louco na hora do jogo. Não tem lógica. Transmissão de futebol, eu brinco sempre o seguinte, eu tenho um esqueleto para minha transmissão, porque eu tenho que ter alguma base para começar a irradiar um jogo. Aí eu vou encher esse esqueleto na hora do jogo. Tem dia que ele está muito gordo, tem dia que ele vai ficar muito magro, tem dia que sobra na perna, falta no braço. Então, são os defeitos que a gente tem numa transmissão. Ou as virtudes. Às vezes você faz um corpo para esse esqueleto perfeito, que é a transmissão que é bem feita. Às vezes falta um charme. A pessoa, às vezes, não falta um charme. Você precisa puxar o cabelo um pouquinho para cá, cortar um pouco para lá, para fazer isso. Então, é isso que eu invento de vez em quando. E algumas coisas caem na minha cabeça como se fosse um raio em determinado momento. Um dia eu estava irradiando e falei assim, puxa, a gente fala tanto, hoje a bola devia falar um pouco. Então eu inventei esse negócio que a bola chegou pedindo me chuta, me chuta, me chuta, porque ela gostou de tomar um chute naquele dia. Foi por isso, nada de... E aí ficou legal. Algumas coisas... Muitas vezes você fala que ela pede com amor, né? Pede com amor. Eu uso muito, eu uso muito a expressão com amor, porque eu acho, aí uma questão pessoal, que na vida você não faz nada sem amor. E eu acho que irradiar futebol para mim é um ato de amor.
Então, depende muito de como é que você está na sua vida para você fazer uma transmissão mais alegre, mais triste, mais rancorosa, mais agradável, mais simpática, mais brincalhona. Então, é esse tipo de coisa que a gente procura fazer. E eu tento fazer sempre uma transmissão alegre. Então, eu tento sempre ter amor para mostrar na transmissão uma coisa mais alegre, menos pesada. Legal. Pergunta do Ricardo. Qual foi a maior saia justa que você passou em um estádio de futebol? Tem saia justa de ficar apertado, porque às vezes você é muito ofendido e é difícil você às vezes resistir a certas ofensas, mas eu tive um problema pessoal que foi muito grave. No jogo Brasil e Itália, da Copa do Mundo de 1978 na Argentina, que foi um jogo no sábado, era a decisão do terceiro lugar da Copa, e de manhã, naquele sábado, eu amanheci colocando sangue nas fezes, nas fezes, depois pela boca e depois só sangue pelos dois lados. E tive que ir para o médico e descobri que eu estava com uma úlcera perfurada e sangrando naquele dia do jogo tinha que narrar naquele dia. Brasil e Itália, decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 78. E eu tive que irradiar, ainda tive que fazer um tratamento, tomei uma transfusão de sangue, tem um pouquinho de sangue argentino. Tive que fazer uma transfusão de sangue para irradiar no domingo a final da Copa, que foi Argentina e Holanda. E eu voltei, né, consegui, por um milagre, consegui voltar no domingo à noite de Buenos Aires, uma coisa do outro mundo ter encontrado esse voo. Foi Deus até que me colocou nesse voo, porque era um avião especial e estava lotado, mas acharam um lugarzinho para mim. Eu voltei, fui para o hospital e aqui em São Paulo eu fui internado imediatamente. O médico disse que se eu demorasse mais 3 horas para chegar no hospital, eu provavelmente teria morrido. Então, talvez seja essa a maior saia justa que eu enfrentei. De resto, tem alguns probleminhas que passam muito facilmente. Perto disso, né? Perto disso. Fica fácil. Pergunta do Toneto, de novo. Você já chorou durante uma narração? Você é fantástico, pai do gol. Ele está aqui se declarando seu fã, Toneto. Obrigado. Já chorei sim. Eu já chorei por várias coisas durante uma transmissão de futebol. Você começa a irradiar futebol, é muito engraçado. Para mim, né, é uma coisa minha. De repente, toda a carga emocional que você tem, você solta ali. E às vezes você solta choro por alegria ou por tristeza. Então eu já chorei. Agora, por futebol, eu chorei uma vez só na minha vida, que foi o dia que o Brasil foi eliminado pela França na Copa do México em 86. Dois motivos. Foi um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida, Brasil e Argentina de 86, e foi uma das maiores transmissões que eu fiz na minha vida, foi esse jogo. Talvez uma coisa até se misture com a outra. E eu gosto muito do Zico, eu conheci o Zico quando ele era júnior do Flamengo, e eu participei muito daquele drama do Zico em 1986 para jogar na seleção. E ele entrou nesse jogo Brasil e França, ele estava no banco, entrou, deu o passe para o pênalti que o Brasil perdeu, e ele mesmo perdeu. Ele deu o passe, fez uma jogada brilhante e perdeu. Então, isso daí foi muito chocante para mim, esse dia, e eu era muito amigo do Tele Santana. E aí eu chorei esse dia porque o Brasil não seguiu na Copa do Mundo de 86. Eu fiquei muito triste, porque eu achei que a minha transmissão foi ótima, maravilhosa, desperdiçada, porque quando o time perde, você desperdiçou a transmissão, num caso de Copa do Mundo assim. Então eu chorei esse dia por causa do resultado do jogo. De resto, tive emoção naquele gol do Ronaldo que você viu aí, a minha narração ao vivo na hora do jogo foi muito emocionante por vários motivos, mas sem exageros. Uhum. Pergunta da Denise. Soube que você faz a narração em pé, por quê? Eu fazia, até pouco tempo atrás, em pé, porque me foi explicado por médico, o diafragma fica mais livre e você respira melhor. Eu puxava muito o fôlego durante essas minhas transmissões. Eu mudei um pouco as minhas transmissões nos últimos tempos, por vários motivos, pela minha idade, por não aguentar tanto assim mais, porque o futebol mudou.
Então hoje era uma transmissão mais cadenciada, um pouco mais alegre, menos só aquele ritmo metralhadora que eu usava. E há um detalhe, as posições nos estádios hoje são bem diferentes. Hoje não dá mais para você ficar. Se você ficar em pé na cabine do Morumbi, você bate a testa no vidro e não enxerga nada no campo. Mais uma pergunta aqui do Toneto, seu super fã, ele está preocupado com você, Silvério. Ele pergunta se a sua voz tem seguro. Não, não tem não. Eu acho o seguinte, eu sou muito pragmático, sabe? Eu acho que seguro não resolve nada, porque se eu perder minha voz, vamos dizer, o seguro poderia significar só o quê? Dinheiro. O que adianta eu ter dinheiro e não ter minha voz? É mais importante ter a vida alegre, solta, irradiando futebol, do que receber um dinheiro porque eu perdi a voz. Então, se perder a voz, eu perdi tudo. Pergunta da Simone, aliás, um texto aqui da Simone. Notei uma coisa. Nessa conversa só tem a entrevistadora, eu e mais 4 mulheres que mandaram perguntas ao Silvério. Silvério, uma provocaçãozinha de uma cruzeirense de BH, cujo pai foi treinador de várzea. Mulher entende tanto de futebol quanto homem? Como torcem as mulheres da sua casa? Mulher, filhas, noras, netas? É o seguinte, primeiro, bom ela ser cruzeirense, eu participei da história do Cruzeiro Forte, porque eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte em 1964, quando o Cruzeiro começou a montar o time que foi campeão brasileiro de 65, que o Mineirão ia ser inaugurado, e o campeão brasileiro de 66. Em 65 ele montou o time. E o Cruzeiro disparou como o grande time do futebol mineiro, tecnicamente, de uma forma indiscutível. Na minha casa, eu tive a minha mulher com quem eu vivi 43 anos e meio e ela faleceu. Quando nós nos casamos, ela gravava naqueles gravadorzinhos de cassete todos os jogos que eu irradiava e a gente discutia as transmissões. E ela nunca torceu para ninguém e ela dizia que era torcedora do América Mineiro. E ela tinha até uma carteirinha de torcedor do América numa campanha que foi feita em Minas Gerais. Com ela eu tive 3 filhos. O Alessandro, não liga muito para futebol, mas chegou a ser São Paulino num determinado momento. A Andréia, acho que não sabe nem o que é uma bola de futebol, que é a minha segunda filha, e a Ana Cristina, que é a terceira filha, mais nova, que é uma fanática São Paulina. Torce, mas essa torce de verdade para o São Paulo. Eu tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. Uma neta não conta porque ela só tem 6 meses de idade. A irmã dela, que tem 17, é uma coisa até muito engraçada, é São Paulina, fanática. Eu tenho uma neta que vai fazer 13 anos depois de amanhã. Ela já torceu para o Santos, já torceu para o Corinthians e agora diz que é São Paulina. Gosta muito de futebol. Eu tenho uma neta que é cruzeirense fanática. Ela mora em Lavras, a Júlia. Ela é fanática. Ela tem 14 anos, ela vai fazer. Essa torce para o Cruzeiro, acompanha o Cruzeiro, faz tudo que pode para ouvir jogos do Cruzeiro, ver na televisão, e é fanática. O Gabriel, que é o meu neto, que já vai fazer 18 anos, não está nem aí para futebol. Agora eu tenho a Rose, que é a minha esposa. A Rose é São Paulina, mas gosta do Santos. Então hoje ela está super feliz por causa do Santos. E é fanática pelo São Paulo, gosta muito de São Paulo. E ela tem 2 filhos. Um é corintiano, fanático, que é o Daniel, que é o mais velho dos filhos dela, é médico. Já é uma pessoa que tem a vida dele própria, fanático pelo Corinthians. E o Gabriel, que é o filho mais novo dela, ela tem 2 Gabriel, um neto e um enteado na minha vida. O Gabriel é São Paulino. São Paulino, mas gosta do América Mineiro, torce igual um louco para o América, porque ele estudava em Belo Horizonte, mas agora ele não mora mais em Belo Horizonte, e ele, eu acho que esqueceu um pouco o América e só torce para o São Paulo. Tem nesse bolo de gente aí, e tem os genros. Tem um genro São Paulino, muito torcedor de São Paulo. Tem um genro que não está nem aí, nem sabe o que é futebol. E tem uma nora que é corintiana fanática. Então, é mais ou menos assim a minha família em termos de futebol. Mas a mulherada entende de minha futebol, família é um harém, sabe né? discutir futebol. A minha família é um harém.
Tem um monte de mulher, tá cheio de mulher na minha vida. Tem 4 netas, né? Então a mulherada é fanática. Tem nora, tem neta, tem nora do outro lado também. Então é muita gente. Legal. Tem uma pergunta aqui do Maurício. Você nunca pensou em ir para a televisão ou será sempre um locutor de rádio? Nunca pensei em ir para a televisão, não. Tem algumas pessoas que acham, e aí eu confesso a você que eu não tenho nenhum sentido para discutir isso, que televisão seria um degrau a mais. Eu não vejo assim, eu acho que minha vida foi feita no rádio, eu comecei no rádio. Tive chance de ir para a televisão, não quis, porque naquele momento que eu tive a chance, o rádio era mais significativo no futebol do que a televisão. Não tenho nenhuma ilusão com televisão, não é uma coisa que faça parte da minha vida, não. Eu sou apaixonado pelo rádio mesmo. Estou muito feliz em ser locutor de rádio. Se eu terminar minha vida desse jeito que ela é hoje, eu sou uma pessoa muito feliz. Muito bom. Silvério, você falou que jogo bom passa rapidinho. Bate-papo bom também. A gente está conversando aqui há 1 hora já, parece que acabou de começar. Parece que começamos agora. Pois é, mas a nossa transmissão já está chegando ao fim. Eu agradeço demais a sua presença aqui, Silvério. Foi muito bacana. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que nós do rádio temos uma missão, a de contar histórias. O Brasil está ficando muito sem memória. Tem pouca gente que sabe histórias. Histórias do futebol, no meu caso, né? Então eu acho muito legal toda vez que eu posso falar um pouquinho do rádio e falar muito de futebol. E a gente agradece muito por você vir contar essas histórias aqui. Muito obrigado. bom. Um grande abraço para você e para todos aqueles que estiveram conosco. Legal, bacana. Muito obrigada pela sua participação, você que enviou suas perguntas. E você pode assistir a reprise dessa entrevista aqui no canal do Personalité no YouTube. E não deixe de conferir a entrevista do José Silvério, a revista Personalité. Acesse o site do Personalité ou baixe gratuitamente o aplicativo na App Store. Uma boa noite e até a próxima!